Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o nosso programa de hoje, lembrando que a cidade de Sobral, conhecida Princesa do Norte, está em festas hoje, comemorando os seus 245 anos de emancipação política. Sobral é o principal município da zona norte do estado do Ceará, um dos mais importantes municípios do estado do Ceará. Até bem pouco tempo, tinha uma influência política muito grande, tanto que alguns governadores do Ceará foram escolhidos na Serra da Meruoca, um local de veraneio dos ricos de Sobral. Lá ficavam as residências das principais lideranças políticas da cidade e do estado do Ceará, como o juiz José Saboia de Albuquerque e o deputado federal Chico Monte. Os dois dominaram durante muitos anos a política no estado do Ceará e, por isso, escolhiam os governadores. Mas Sobral deve realmente muito a Dom José Tupinambá da Frota. Ele foi quem praticamente fez a cidade, construiu os mais importantes prédios até hoje que tem o município de Sobral. Construiu o Seminário da Betânia, onde hoje funciona a Universidade Vale do Acaraú. Esse prédio ficava num extremo da cidade. No outro extremo, ele construiu a Santa Casa de Misericórdia. E entre os dois, construiu os dois principais colégios da cidade. Um colégio, na época, era só masculino e o outro só feminino. O Colégio Sobralense e o Ginásio Santana. O Colégio Sobralense para homens e o Ginásio Santana para mulheres. Então, é motivo de muita alegria para todos os sobralenses e para os cearenses, de um modo geral, este 5 de julho, em que a cidade completa 249 anos. Desculpe, eu falei 245. 249 anos. O presidente Lula experimentou ontem mais um constrangimento ao tomar posse como presidente do Mercosul e defender o ingresso no Mercosul da Venezuela. Vamos ouvi-lo. Não sei se vocês se lembram, me parece que a última vez que eu presidi o Mercosul foi em 2010. Exatamente no último ano que eu deixei a presidência, eu não sei se foi aqui ou se foi... Foi do nosso lado. Sabe? Mas foi uma reunião aqui na Tríplice Fronteira do lado brasileiro. Portanto, fazem 13 anos que eu fui presidente do Mercosul e reassumo agora. Nós temos alguns compromissos que já não podem mais ser adiados. Eu quero chamar a atenção de vocês porque dirigir uma entidade que a gente quer valorizar, como a gente quer valorizar o Mercosul, pressupõe que sejam dirigentes aqueles que estão no cargo e aqueles que não estão no cargo. Nós precisamos concluir o acordo Mercosul e União Europeia. Já não há mais explicações porque tantos anos de espera na reunião Mercosul-União Europeia. Eu lembro
Amanhã eu vou falar por telefone com o Pedro Sánchez, o nosso presidente do Conselho de Ministros na Espanha, que vai assumir a União Europeia. E eu vou falar com ele porque ele acha que nós precisamos discutir, ele acha que a Espanha seria importante fazer o acordo enquanto ele presidisse. E eu lembrei que o Zapatero, quando assumiu a presidência da União Europeia, também ele queria que a gente fizesse o acordo, sabe, no momento em que tivesse um espanhol presidindo a União Europeia. Bom, 20 milhões de reais é a estimativa dos prejuízos materiais causados pelo vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. Esses números, com uma matéria detalhada, está agora, nesta manhã, na capa do UOL. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A Folha destaca que o valor total de dinheiro público desembolsado ou estimado para cobrir os prejuízos dos ataques golpistas de 8 de janeiro já supera 20 milhões, informa o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Os dados mais atualizados foram obtidos pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação e também com a CPI do 8 de janeiro. Segundo as informações fornecidas pela cúpula dos três poderes, o STF teve o maior prejuízo, com um valor de 11,4 milhões até agora, entre dinheiro já desembolsado e estimado. Em seguida vem o Congresso, com 4,9 milhões, 2,7 milhões na Câmara e 2,2 milhões no Senado Federal. E o Planalto com 4,3 milhões. O valor total das perdas causadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda deve crescer, já que há custos que 6 meses após o ocorrido ainda não foram estimados. Mil desculpas aos telespectadores, rádio-ouvintes e internautas. Este bairrista sobralense conseguiu errar a data do aniversário de Sobral em pelo menos 2 oportunidades. Agora mesmo eu estou sendo advertido de que Sobral está comemorando hoje 250 anos, não 245, como eu falei no início, e nem 249, como eu falei logo a seguir. São exatamente 250 anos que Sobral comemora neste 5 de julho. Sobre a matéria do UOL, em relação aos prejuízos dos atos de vandalismo de 8 de janeiro deste ano, que quebrou parte do Palácio do Congresso Nacional, do Palácio do Governo Federal, do Executivo e do Palácio do Judiciário, está em curso no Congresso Nacional uma comissão parlamentar mista de inquérito, que nesta semana não teve sessão para atender um pleito do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que queria todas as dependências do Congresso Nacional à disposição desse período extra que a Câmara está fazendo agora para votar matérias importantes como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Mas a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito vai ouvir o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro na sua próxima reunião, na terça-feira da próxima semana. Vamos aproveitar e fazer o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa.
poço concentrado na Câmara dos Deputados para a votação da reforma tributária e outras, tem levado a Brasília caravanas de governadores e prefeitos. Todos têm em comum o interesse, ou dizem ter um discurso comum, que é o interesse a ser considerado pelos deputados. Mas o sentimento geral é de que a reforma deve ser aprovada, porque o Brasil precisa de uma reforma, mas aprovada atendendo aos seus interesses. Uma reforma, os governadores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ontem foram representados no discurso do governador de Minas, Romeu Zema. Vamos ouvi-lo. Primeiro tem que ficar claro, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Como eu já sempre menciono, hoje todo empresário calça uma bota de chumbo, 5 quilos em cada pé. E quem vai andar, quem vai correr com 5 quilos em cada pé vai ter muita dificuldade. Então o Brasil é um país que tem crescido menos do que o mundo. E a reforma tributária é fundamental para o Brasil ter uma economia mais dinâmica. Agora, o que nós não podemos é ferir o pacto federativo, e essa reforma está ferindo. Alguns municípios vão perder a arrecadação, vão perder a autonomia e estados idem. Eu não quero amanhã, como governador de Minas, ter de ir a Brasília pleitear recursos que hoje caem no meu caixa naturalmente. Tenho certeza que aqui o vice-governador Darcy tem a mesma percepção também. Então a reforma tributária ela está criando um conselho tributário, aonde cada estado tem um voto, e nós temos estados que são muito diferentes. Nós não queremos estados do Sul e do Sudeste que são só 7 votos, num conselho de 27, mas que representamos mais da metade dos brasileiros, amanhã sermos prejudicados. Termos aprovação de regulação que tornem as nossas economias, que são as mais dinâmicas, menos competitivas, que tirem recursos de nós. Bom, são vários os interesses dos governadores. Vários. Esse apontado pelo governador Romeu Zema é comum a todos os governadores do Sul e do Sudeste. Porque, na verdade, a grande produção da indústria nacional vem dos estados do Sul e do Sudeste. Os governadores do Norte e do Nordeste, se não estão muito satisfeitos, estão satisfeitos com a proposta que aí está, porque alguns deles, inclusive o Ceará, poderão ter melhorias nas suas arrecadações, porque hoje nós somos um estado, ou praticamente todos os estados do Nordeste e do Norte, somos estados consumidores e, por isso, pagamos ICMS e uma parte desse ICMS vai para os estados produtores. Com a reforma, todo o ICMS ficaria no estado consumidor. E a concentração dos recursos num grupo de governadores faz aumentar o temor dos governadores do Sul e do Sudeste, que são minorias em relação ao todo do Brasil. Somos mais estados no Norte e no Nordeste do que no Sul e no Sudeste. Por seu turno, os prefeitos que eram representados ontem em Brasília pelo universo de aproximadamente 500 prefeitos dos 5.750 municípios brasileiros, esses prefeitos
foram representados no discurso de um dos dirigentes da associação deles, o prefeito Edivaldo Nogueira, que hoje comanda a prefeitura de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos agora uma reunião com o presidente Lira, apresentamos a nossa proposta, apresentamos aquilo que nós estávamos pensando e foi aberta a possibilidade do diálogo. Nós vamos discutir, né, solicitamos que fosse adiada a votação, mas existe a insistência em que a votação vai, na hora que tiver quórum, vai ser encaminhada a votação, e nós estamos trabalhando no sentido de encontrar alguma alternativa, mas nós mantemos aquelas ideias aqui que nós defendemos com a preservação do ISS. Foi também uma das propostas apresentadas nessa reunião. A resposta é que vai levar para o relator, no caso da manutenção do ISS com os municípios, mas que era teria uma dificuldade, né? Há uma manutenção, uma ideia de manter a proposta como está na PEC 45, abrindo para aperfeiçoamento por parte da Frente Nacional de Prefeitos. Concretamente, nós apresentamos a posição da frente a ele, né? Olha, o nosso evento é assim, nós temos essa posição, e ele colocou que a posição, né, do Congresso é de votar a PEC, mas que não queria fazer assodado, não quer prejudicar os municípios, está disposto a gente dialogar. E nós vamos dialogar, obviamente, levando as nossas ideias, as nossas posições e vendo de que maneira nós poderemos influenciar na votação. Diz que vota até a hora que tiver quórum, vota, até sexta-feira, mais ou menos essa ideia. Mas se tiver quórum, não tendo quórum, não vota. Mas isso obviamente, que essa pergunta, essa resposta, quem dá com mais propriedade é ele que conhece o Congresso. Eu quero dizer aqui a vocês que nem deputado eu fui, então eu não entendo do mecanismo do Congresso Nacional. Bom, hoje, cada um dos entes federados tem um imposto para chamar de seu. O que é que eu estou querendo dizer? Prefeituras, estados e União. Cada um desses entes tem um imposto que ele arrecada. A União arrecada, dentre outros impostos, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Toda a arrecadação do IPI é feita pela União. E a União divide uma parte dessa arrecadação com estados e municípios. Os estados, por seu turno, arrecadam o imposto, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O Estado arrecada esse recurso. Ele é senhor desse recurso e distribui 25% do que o Estado arrecada com o ICMS, ele divide com as prefeituras dos seus respectivos estados. O Ceará divide 25% do que ele arrecada com os 184 municípios. E os municípios, por seu turno, arrecadam o ISS, é o Imposto sobre Serviços. Nem todas as prefeituras do Ceará, sobretudo as pequenas, têm uma boa arrecadação do ISS, do Imposto sobre Serviços. Mas, por exemplo, Fortaleza, Sobral, Juazeiro, Maracanaú, Caucaia, tem uma boa parte de dinheiro que é arrecadado desse ISS. O município não distribui com ninguém, faz parte do seu orçamento. Com essa reforma, os prefeitos vão deixar de ser dono
da arrecadação do ISS, os estados vão ser dono da arrecadação do ICMS e a União continuará sendo a grande arrecadadora. Eles estão criando um imposto único, que se chama, ou que se chamará, IVA. IVA é o imposto do valor agregado. Esse recurso, então, seria concentrado numa unidade e essa unidade faria a distribuição. A dúvida dos governadores e dos prefeitos é exatamente quanto ao controle dessa distribuição. Sem dúvida, de plano, os estados do Sul e do Sudeste perderão a arrecadação, porque a arrecadação do ICMS de São Paulo é um valor astronômico. O ISS da Prefeitura de São Paulo, idem. E esses grandes municípios e os estados produtores sairão perdendo alguma coisa e ninguém quer perder nada. Vamos fazer mais um intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que na Câmara Federal, prefeitos se manifestam contra a reforma tributária. Em reunião ocorrida ontem, prefeitos das principais capitais afirmam que a reforma vai reduzir a arrecadação dos municípios. O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirma que a demanda econômica será votada à medida que os consensos forem obtidos. A reforma tributária, o projeto do CARF e as mudanças do Senado no texto do arcabouço fiscal integram a pauta aprovada pela Câmara dos Deputados. Também temos que decretos que facilitavam a compra de armas são suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte analisou no plenário virtual 11 ações elaboradas durante o governo Bolsonaro, que estão sobre a relatoria dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber, a presidente da Corte. Com os destaques nacionais, temos em principal manchete um compilado de questionamentos e respostas sobre as mudanças nos impostos, cesta básica, combustível, Netflix, o que a reforma tributária pode mudar na sua vida. Os brasileiros vão pagar mais impostos? Remédios vão custar mais caro? Entenda a proposta discutida no Congresso em 23 perguntas e respostas. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque a guerra de forças sobre pressão. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destrava verbas e faz acenos à oposição. Sobre mudança no Ministério, Lula promete hospital por troca no turismo e Vaguinho negocia cargo. Ao lado de governador do Amazonas, Fernando Haddad defende regime diferenciado para a Zona Franca até 2073. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre jurídico, Zanin nomeado no Supremo Tribunal Federal. Vocês podem ver quando os atuais ministros se aposentam. A posse do novo ministro no Supremo está marcada para ocorrer no dia 3 de agosto. Sobre ataque à democracia, verba pública gasta com prejuízos do dia 8 de janeiro, que já ultrapassa 20 milhões de reais. Dados de invasão aos 3 poderes foram obtidos via a Lei de Acesso à Informação, mais conhecida como LAI, e a CPI. Bom, ontem nós dissemos aqui que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, poderia sair do encerramento dos trabalhos desse primeiro semestre do ano com uma certa frustração por não aprovar a reforma tributária, apesar da sua persistência. Mas, se a persistência e a força
do presidente da Câmara fizer valer a votação, sem dúvida, essa matéria vai ficar empacada no Senado, porque o Senado da República é representado por 3 senadores de cada estado. E aí prevalecerá a força dos estados do Norte e Nordeste. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!